Este vídeo só é possível graças a Hostinger. Crie seu site profissional com 20% de desconto. Link na descrição. E veio, acho que veio no momento certo, né, cara? Um momento com pouco tempo para as Olimpíadas, mas, como eu disse, já estava preparado, então mais preparado ainda quando assumi. E queria realmente esse resultado rápido, já falei de cara, porque acredito muito e sei que é a capacidade que a gente tem no futebol feminino. E, especialmente, veio presente depois de uma Copa em casa, né? Que é uma responsabilidade enorme, eu sei disso, é um desafio enorme, mas eu gosto disso. Pô, você tá preparado pra isso. Então, você citou sobre as oportunidades que você poderia ter, assim, já citando que estava em fim de ciclo no Corinthians, e você teve 8 anos, normal, natural que isso ocorra. E aí quando... No Brasil, anormal, né? No Brasil é normal. Algo atípico. Né? Mas aí você cita que você chegou a ter alguma proposta tentadora pra sair do Corinthians antes de receber o convite da seleção? Sim, mas por essa relação, né, com o clube, né, pelo o Duílio na época, né, foi mais já no ciclo do Duílio, né, conversou comigo, pediu, né, pra eu ficar, a gente, né, entendia que ainda tinha coisas a se conquistar no Corinthians, o Mundial de Clubes estava, né, nessa possibilidade de existir cada ano, pô, será que o próximo ano e tal? E o Mundial Feminino, né? O Mundial Feminino que vai ter agora, né, mas tinha expectativa há um tempo e era algo que eu acho que ia, né, ser muito importante encerrar esse momento tão vitorioso, né, diante de Corinthians, mas aí isso aconteceu e eu entendi, né, que naquele momento ainda tinha, né, o porquê eu ficar no Corinthians, né, e acho que foi tudo no tempo certo, né, então nesse momento quando chega o convite da seleção, realmente se não existisse o convite, né, entrasse outro treinador ou treinadora, provavelmente eu sairia do Corinthians, né, E aí você chega na seleção brasileira, missão assim, grande, né? Porque a seleção já estava há quanto tempo sem medalhar nas Olimpíadas? Desde 16 anos. 16 anos. Desde Sydney, né? 2008. Desde Pequim. 2008, Desde Pequim. E era uma seleção que enfrentava, como a gente vem falando, o futebol feminino ele vem se popularizando cada vez mais e com a popularização chega a cobrança, né? Então, assim... Era uma seleção... um mundial ruim, né? Um mundial pra baixo, né? Exatamente. Era uma seleção que enfrentava críticas, principalmente por conta de uma mudança de geração, né? Aquele ciclo que tá ali se encerrando, grandes jogadoras se despedindo, outras novas jogadoras precisando de experiência de cancha de seleção brasileira, e você chega com esse desafio. Eu queria saber qual foi o seu primeiro diagnóstico em relação a, olha, eu preciso melhorar a seleção brasileira nisso e nisso para poder fazer uma Olimpíada competitiva. Bom, na primeira entrevista mesmo, sem fazer o diagnóstico do grupo, da seleção, né, eu já coloquei que eu ia querer resultado a curto prazo, porque eu acredito nisso, né? Jogadoras do Brasil, a gente tem condição, né? Claro que precisa de trabalho, orientação, né? Mexer um pouco, que era o que elas estavam precisando, né? No aspecto mais de ambiente, de mentalidade. E aí, isso eu sabia que precisava, mas de cara eu já falei para todo mundo, para a imprensa, para o grupo, falei, nós vamos chegar na Olimpíada, na Copa, para pensar em ser campeão, né? Ainda que não é que só não medalhava. Desde 2008 não fazia um gol em mata-mata olímpico, né? E fez um gol só em mata-mata da Copa do Mundo quando perdeu da França de 2-1. Então, assim, entre Copa e Olimpíada, era uma seleção que não fazia gol no momento decisivo. Era uma seleção que ou perdia no primeiro mata-mata, ou caiu na fase de grupo, né? Logo antes de eu assumir, Então, assim, realmente era, né? O discurso estava... né, não estava no contexto do retrospecto recente da seleção. Um bloqueio na hora de decidir, né? E você falar isso na primeira entrevista também traz consigo uma responsabilidade grande, né? Porque, assim, o que era mais cômodo? Mais cômodo é falar, o trabalho é de longo prazo. Também é de longo prazo, mas isso não... Você sabe da emergência que tinha pra ter resultado não logo. Só da emergência, mas do talento que a gente tem, de confiar nas jogadoras e de, sim, trazer essa responsabilidade pra mim, né? Que estava chegando, porque eu queria mudar o que tinha. E depois eu, na primeira convocação, e conhecendo melhor, né, o de perto as jogadoras que eu não tinha trabalhado e o ambiente, né, da seleção, eu vi muito isso. Eu precisava mudar a forma como era o ambiente na seleção, a mentalidade das jogadoras, né, de todo mundo que estava ali, para colocar esse foco, assim, esse objetivo de que é possível vencer. Agora, não é só eu falar, eu tenho que mostrar um caminho, né? E isso foi feito, mostrando o caminho, né? Com treinamento, com
com a organização que eu tenho no meu trabalho hoje, né, trazendo esses elementos para elas e dando muita confiança, né, para todo mundo que está ali, para que a gente conseguisse o resultado rapidamente como foi. Você assume faltando quanto tempo para a Olimpíada? 10 meses. 10 meses. Tempo, se eu considerar que o ciclo olímpico dura 4 anos, né? Basicamente as convocações foram feitas para a gente ir mudando, né, melhorando esse ambiente, deixar um ambiente mais leve, um ambiente com menos peso para elas, do significado de estar ali na seleção, olhar pelo lado bom, né, não pelo lado dessas críticas, o lado pesado, né, de carregar esse retrospecto ruim, e com a expectativa alta, né, a seleção feminina sempre teve expectativa alta e retrospecto ruim, né, nesses 16 anos. Então, eu quis mudar isso, né, tirar essa experiência ruim que elas estavam tendo com a seleção e trazendo experiências boas em termos de ambiente e de mentalidade, como, né, aprender a vencer, entendeu? No momento certo. Mas, paralelo a isso, foi feito as convocações dos jogos num processo só para eu selecionar jogadores da Olimpíada. Esse era o meu objetivo. Depois que eu selecionasse, era realmente conseguir melhorar, treinar o time, dar o padrão que eu queria, treinar os planos de jogos para as Olimpíadas, né, os adversários. Isso foi feito somente Depois que definiu o grupo. Você tem em mente, assim, quantos por cento esse grupo foi o mesmo no Mundial? Ou mudou quanto, assim? Metade, mais ou menos. Acho que você trocou 50% dos jogadores, praticamente, pra Olimpíada. Uhum. É uma ruptura, né? É uma ruptura. E, assim, não preciso nem, assim, opinar se foi necessário ou não. Se mostrou necessário, né? Sim. É só você pegar questão de não somente resultado, mas rendimento mesmo da equipe. Eu queria te perguntar sobre uma jogadora que certamente você já sabe que você vai precisar falar aqui, que é sobre a Marta, né? Que é o maior nome da história do futebol feminino e que já numa reta final de carreira se mostrou muito importante no que diz respeito a passar essa confiança para as jogadoras mais jovens e também traduzir toda a sua qualidade técnica e também experiência, enfim, para como a Marta foi importante nesse ciclo para a seleção chegar onde chegou, além do seu trabalho, evidentemente, mas a importância da Marta e principalmente como um espelho para essas jogadoras mais jovens. Fundamental. Por isso, né, a convocação dela, não só pelo que ela vinha fazendo, mas por essa representação que ela tem, que é, assim, toda atleta, que essas jogadoras que começaram a jogar futebol, elas têm a Marta como referência, né? E eu acho que ela se torna uma referência maior e melhor ainda quando você convive com ela no ambiente, né? Porque é uma líder, né? Uma líder muito positiva, com humildade, que dá exemplo, né? Que tem uma qualidade absurda, que eu nunca treinei uma atleta como ela. Ela é genial, fenomenal, é algo que as pessoas ficam falando, é a nova Marta, quando que vai vir a nova Marta? Não vai existir uma nova Marta, até porque cada pessoa é uma pessoa e é muito difícil ter hoje. O futebol vai para um caminho que é difícil ter essa genialidade surgindo, né? O jogo ele tem mudado, né? Então a gente não precisa de uma nova Marta, a gente precisa de outras jogadoras né, que são outras pessoas e que a gente respeite, né, e valorize essas novas jogadoras, né? E a Marta fez isso desde sempre ali com a gente, abraçando as mais jovens, né, comandando com essa liderança muito positiva e jogando, né, assim, sendo decisiva na preparação para as Olimpíadas, durante as Olimpíadas também, nos jogos. Ela teve a infelicidade de ter, né, sido expulsa, então não participou de 2 jogos e meio ali, o que é bastante, né, para as Olimpíadas. Mas eu acho que tudo que ela contribuiu para esse processo, para essa medalha, que foi muito, ela também levou de volta, que foi mais uma medalha de prata, que muitos anos ela não conquistava, mais uma medalha olímpica, sendo a maior jogadora de futebol de todos os tempos, com mais medalhas olímpicas também de todos os tempos. Este vídeo só é possível graças a Hostinger. Crie seu site profissional com 20% de desconto. Link na descrição.